Olá pessoal, aqui é Lucas, professor de teologia aqui das Faculdades Batista, mestre em teologia, e queria falar um pouco com vocês sobre o período intertestamentário, período esse que vai acontecer entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós não temos na Escritura Sagrada nenhuma informação a respeito deste período. Nós temos apenas a informação de como vai ser finalizado o cânon do Antigo Testamento para dar uma introdução a este período intertestamentário. Lá no finalzinho do Antigo Testamento, o povo de Judá já voltou do exílio persa, alguns voltaram, escolheram voltar para Jerusalém, eles estão ali na cidade, eles reconstruíram a cidade, estão subordinados a um novo sistema político, a um novo sistema social, um novo sistema econômico. Não há, por exemplo, um descendente de Davi comandando a cidade. Quem comanda esta cidade agora, de forma mais local, de forma regional, são os sacerdotes, eles é quem determinam os aspectos sociais e políticos da cidade. Há também um representante do Império Persa que está governando aquela região. Eles são subordinados ao Império Persa. Contudo, eles conseguem reconstruir a cidade, eles conseguem restituir a religião judaica, eles conseguem erguer o templo e conseguem viver uma vida semelhante à que eles viviam antes do exílio. E é dessa forma que o Antigo Testamento acaba, com o povo de Judá se restabelecendo em Jerusalém e retomando as suas práticas de culto. Logo após esse período de retorno, o Império Persa vai cair para o Império Greco-Macedônico, através da figura do famoso Alexandre o Grande. Alexandre o Grande vai tomar o Império Persa e vai produzir um império maior ainda, vai expandir mais ainda os territórios, e esse território vai sofrer uma forte influência, todo esse território que ele vai conquistar, vai sofrer uma forte influência da cultura grega. A esse tipo de influência nós chamamos de helenização. E a helenização é um elemento muito importante neste período intertestamentário. Helenização é essa disseminação da cultura grega por todas essas regiões do Império de Alexandre o Grande, onde ela vai entrar em contato com outras culturas, vai entrar em contato com outros povos e ela vai se fundir com essas outras culturas e outros povos. Isso é importante para nós porque esse contato da filosofia grega, das outras religiões junto com a religião judaica, vai ajudar a dar os contornos daquilo que no futuro vai se tornar o cristianismo. Então, todo esse contexto histórico, todo esse contexto de domínios imperiais, todas essas fusões religiosas que vão acontecer no período intertestamentário, serão essenciais para a construção da teologia cristã que vai acontecer dali a alguns séculos. Então, a helenização está acontecendo nesse período em que Alexandre o Grande está dominando o seu império. Alexandre o Grande vem a falecer relativamente novo, na casa aí dos seus 30 anos, e ele não deixa herdeiros. Então, após a sua morte, todo o império dele é dividido em algumas partes. Para nós, dentro do âmbito do texto bíblico, são dois territórios que são os mais fundamentais. Teríamos o território dos Ptolomeus, onde vamos ter a dinastia ptolomaica, e teríamos o território dos Seleucidas, onde vamos ter a dinastia originada em Seleuco, um dos generais de Alexandre o Grande. Os Ptolomeus vão ser os primeiros que vão dominar a região que pertence ali à região de Jerusalém. Aquela região vai ser dominada inicialmente pelos Ptolomeus. E é um domínio relativamente tranquilo. Não há muitas interferências por parte dos Ptolomeus sobre o povo judeu. Eles não interferem muito em questões culturais nem nada disso. Está acontecendo a helenização ainda, a cultura grega está em diálogo com as outras religiões, com as outras fés, que estão ali disseminadas naquele antigo império de Alexandre, que agora está fragmentado. Contudo, os Ptolomeus eles não ferem em nenhum momento os princípios da fé judaica. Inclusive, durante o reinado dos Ptolomeus, é que vai ser desenvolvida a tradução para o grego do Antigo Testamento, que nós conhecemos como Septuaginta. Contudo, os Ptolomeus vão ficar por um período governando aquela região, até o momento que eles vão cair para os Seleucidas, que seriam os herdeiros de um outro território do antigo Império de Alexandre. Eles vão dominar o território de Jerusalém, vão dominar o povo judeu, e aí sim, com os Seleucidas, vai iniciar um forte período de opressão, um forte período de destruição da fé judaica. Tem uma figura muito importante, inclusive, que é importante a gente pensar, que é o Antíoco Epifânio, Antíoco IV, o Antíoco Epifânio. O relato desse personagem está escrito lá no livro apócrifo dos Macabeus, um livro que não é canonizado nas nossas escrituras, contudo tem muitas informações históricas relevantes para nós entendermos o que acontece no período intertestamentário. Lá no livro dos Macabeus nós conhecemos essa figura do Antíoco Epifânio, que é um cara muito helenizante, é um imperador bastante helenizante.
Ele é apaixonado pela cultura grega e ele quer, de alguma forma, implantá-la à força sobre as regiões que ele domina do antigo Império de Alexandre. E o Antíoco Epifânio vai fazer isso com o judaísmo. Ele tenta solapar o judaísmo e impor a cultura grega, a filosofia grega sobre a religião judaica. Antíoco Epifânio vai ser conhecido, inclusive, por manipular quem vai ser o sumo sacerdote em exercício no Templo de Jerusalém. Ele vai ser alguém que vai mexer no altar, vai tirar o altar de Jerusalém, impedir que haja adoração. Ele vai proibir a guarda do sábado. Ele vai sacrificar, vai levar realmente à morte pessoas que escolhiam, por livre e espontânea vontade, seguir os princípios do judaísmo. Então vai começar, durante o período do domínio dos Seleucidas, sob Antíoco Epifânio, um forte período de perseguição contra os judeus. E nesse contexto de perseguição vão surgir os Macabeus, que seria aí o último braço antes do início do domínio romano, que vai surgir ali no finalzinho do período grego. Os Macabeus, eles vão surgir como uma revolta contra os Seleucidas. Judas Macabeus, que vai ser um dos grandes representantes dessa família, o Macabeu se refere aí a uma família toda de sacerdotes que vão se rebelar contra os Seleucidas. Eles vão realmente criar uma frente militar contra o Império Seleucida. Eles vão mobilizar muitos judeus, eles vão mobilizar muitos do povo de Israel junto com eles, nesse posicionamento contrário a Antíoco Epifânio. É importante também de perceber aqui que, apesar de muitos judeus apoiarem a figura do Judas Macabeus e quererem realmente a sua libertação do Império Seleucida, há judeus que apoiam de alguma forma o Império Seleucida porque são judeus helenizantes. É importante a gente entender que temos os dois públicos aqui, embora a grande maioria seja a favor de Judas Macabeus. São contrários a Antíoco Epifânio e também vão se posicionar muito radicalmente contra o processo de helenização. Judas Macabeus vai empreender muitas expedições militares contra o Império dos Seleucidas e eles vão conseguir triunfar ali na região de Jerusalém sob o Império Seleucida e vão alcançar a independência por um breve período de tempo. Logo após a morte do Judas Macabeus, teremos mais dois irmãos dele que vão herdar o trono, visto que ele não deixou herdeiros. Então, 2 irmãos dele vão ser líderes daquela comunidade independente. E após esses 2 líderes, aí sim vai começar a decadência do Império Macabeu. E nós vamos ter início, então, com a queda do Império Macabeu, vamos ter início a ascensão do grande Império Romano, que é o império em exercício nos tempos de Jesus. Uma última informação importante é que vai surgir nesse contexto do período intertestamentário 2 grupos muito importantes para entendermos os evangelhos, que são os fariseus e os saduceus. Essas escolas sacerdotais vão surgir no período intertestamentário, sendo que os fariseus são aqueles que eram contrários à helenização. Eles eram, então, aqueles que estavam mais favoráveis a Judas Macabeus, eles tinham uma devoção muito forte à lei e à tradição oral que estava sendo redigida agora por escrito, e eles eram aqueles contrários a qualquer tipo de diálogo com a cultura grega, com a cultura helênica. Já os saduceus eram aqueles que apoiavam a helenização. Em geral, eles rejeitavam a tradição oral, rejeitavam também muitas questões espirituais que os fariseus já acreditavam e tinham como único princípio, como única regra norteadora para a sua vida, os 5 primeiros livros da Bíblia, que era o Pentateuco. No tempo de Jesus, quem vai estar exercendo o sumo sacerdócio são os saduceus, embora quem mais detém influência sobre o povo judaico são os fariseus.